boa noite a todos os estudantes, boa noite a todos os professores do curso do programa Novos Caminhos. Meu nome é Paulo Faria, eu sou professor da UFRN, da Escola Agrícola de Jundiaí, e o coordenador do programa Novos Caminhos aqui na instituição. Hoje é a nossa primeira aula ao vivo do curso de aquicultor, produção comercial de peixes, e a gente tem uma programação aqui especial para vocês, mas antes de começar, antes de falar um pouco mais sobre o programa, tirar algumas dúvidas aí de cada um de vocês, eu vou apresentar aqui rapidamente, quem já acessou a plataforma, já conheceu um pouco mais sobre cada um dos professores do curso, né? Estão aí a turma toda participando, né? O professor André, a professor Alexandre, professor Bruno, a Fernanda, a Edenilce, André, Cauê, Renato, Felipe Matias, João Paulo, o Rômeu, a Letícia, Viviana, professor Wallace, Liliane, e agora temos aí, ainda temos mais 2 professores que não estão presentes aqui ainda, mas que já vocês vão acabar conhecendo cada um deles, tá bom? Bom, na aula de hoje, professores, eu agradeço aí a participação de cada um. Vocês vão ter um papel fundamental aqui no curso, desde o início até os próximos. São 3 meses de aula e 4 meses até a finalização de todo o conteúdo. Tá? Nós já participamos com cada um de vocês na primeira oferta do curso que já aconteceu, e aí eu tenho certeza que esse curso que vai acontecer agora, né, ele vai ser tão bom quanto o que já aconteceu, mas ele vai ser melhor ainda porque a gente já aprendeu um pouco mais, conhecemos cada um de vocês, né? Cada um já pegou um pouco mais de experiência, ninguém estava totalmente acostumado, e nem estamos ainda, né, com essa modalidade de curso, né, que é totalmente à distância. Queríamos cursos presenciais, queríamos estar ali próximo de cada um dos alunos, mas a pandemia pregou essa peça aí com a gente e tivemos que realmente adaptar toda a rotina para a realização de cursos à distância. Mas se realmente não tivesse esse curso, como é que nós juntaríamos tanta experiência junto, né? Tantos professores de várias partes aí do Brasil e até de outros países participando, né? Então, nós temos aqui a turma toda. Não estão aparecendo aqui no vídeo hoje o professor Ângelo, professora Simara, mas que vocês também vão conhecer aí nas próximas aulas, tá joia? Professores, agradeço aí mais uma vez a participação, e vocês vão acompanhando a turma toda aí no YouTube, beleza? Bom, obrigado pela participação, e vamos lá. Bom, a aula de hoje, nós preparamos, vai ser uma aula com o professor Felipe Matias, mas antes de começar, antes de chamá-lo aqui, para poder a gente começar esse bate-papo e falar um pouco sobre o mundo mágico da aquicultura, eu vou falar um pouco sobre como é o funcionamento, como vocês vão acessar a plataforma. Isso porque algumas pessoas têm ainda alguma dúvida. Nós fizemos o máximo possível, a nossa equipe trabalhou aqui bastante para que todos recebessem o e-mail a tempo. Mas imagina esse e-mail chegando para 2.600 pessoas ao mesmo tempo, e aí o sistema da UFRN sobrecarregou, deu uma confusão. Ficamos aqui a noite toda tentando resolver esse problema, e, enfim, conseguimos. Todos receberam o e-mail. Quem não recebeu, provavelmente está na caixa de spam do seu e-mail, ou na hora de fazer o cadastro, pode ter colocado um e-mail errado. Então, quem está nessa situação, pode encaminhar
um e-mail para a gente, novoscaminhos.ufrn@gmail.com. E com certeza nós vamos resolver aí a situação de cada um de vocês, tá? Como eu disse, hoje nós temos aí 2.600 alunos. Esses 2.600 alunos, todos foram cadastrados na plataforma. E aí eu vou apresentar aqui para vocês como é essa plataforma, rapidamente, para a gente poder começar essa aula logo, tá? É o que todos estão aí esperando. E essa plataforma, ela é da UFRN, da CEDIS, tá? Então, todos os cursos que acontecem pelo programa Novos Caminhos estão acontecendo aqui nessa plataforma. Então, temos aqui o curso de piscicultura, de aquicultura ornamental, de operador de beneficiamento de pescado, né? Então, são vários cursos e que a gente está trabalhando sempre para poder ampliá-los. Aquela pessoa que não recebeu o e-mail ainda, ou que não encontrou, se você entrar aqui em esqueci minha senha, tá? Clicando em esqueci minha senha, você vai colocar o seu e-mail. Como eu estou logado aqui, eu não consigo, mas você coloca o seu e-mail e aí você vai receber uma orientação para cadastrar o seu login e cadastrar uma nova senha, tá joia? Logo depois que você acessar a plataforma, você vai encontrar o seu curso. Aqui eu tenho vários cursos, mas é porque eu tô aqui na coordenação. Mas ele tem esse formato aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui no curso, vocês vão entrar aqui no curso, e essa é a primeira tela que cada um de vocês vão acessar, tá? O que a gente tem aqui nessa plataforma? Tá o nome do curso, a programação completa do curso, depois vamos falar um pouquinho da programação, tá? E aí temos aqui, bem-vindos ao programa Novos Caminhos. Tem uma mensagem do reitor da universidade, tá? A reitoria da UFRN, ela vem apoiando sempre cada uma das ofertas que vem acontecendo através do programa Novos Caminhos. E o programa Novos Caminhos, ele foi criado pelo MEC justamente no momento da pandemia. A ideia do programa nunca foi simplesmente ter cursos à distância, mas na pandemia esse curso foi totalmente, o programa foi totalmente reformulado e a pessoa poderia, sem sair de casa, num momento como esse, se capacitar em vários cursos. E cada uma das universidades do Brasil inteiro podiam propor cursos diferentes. E como foi o caso nosso, nós propomos cursos na área de aquicultura e outras áreas também aqui da universidade. Então, temos aqui o professor Max, que é o diretor da Escola Agrícola, o professor Márcio, tá? Temos um vídeo institucional contando o que é a Escola Agrícola. E falando o que é a Escola Agrícola, para vocês também conhecerem um pouco melhor, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho uma apresentação minha também no curso, vocês vão conhecer um pouco mais. Mas que eu vim para fazer um concurso aqui há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, numa escola agrícola, né? E essa escola agrícola, ela é uma unidade especializada em ciências agrárias da UFRN. Então, ela é um campus da UFRN. Ela é uma grande fazenda. E aqui vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa fazenda. Aqui nós temos curso de zootecnia, de agronomia, engenharia florestal, mestrado em produção animal, mestrado em ciências florestais. Estamos trabalhando aí para ter doutorado também. E, além disso, nós temos os cursos técnicos. Curso técnico em aquicultura, que eu acho que é o melhor curso que tem na escola agrícola, o curso que é o da área. Temos o curso técnico em agropecuária, técnico em agroindústria, técnico em cozinha e também o técnico em informática. Então, é um campus muito grande, fica próximo de Natal, né? O campus central fica a 25 quilômetros do campus de Macaíba. Então, aqui a gente tem realmente uma área muito grande, uma área verde, né, e muito propícia para a área de aquicultura. E no grupo de aquicultura nós temos aí vários professores que trabalham em várias áreas, e quem tiver a possibilidade, assim que passar essa pandemia, querer conhecer a universidade, conhecer o setor de aquicultura, vocês todos serão muito bem-vindos, tá? Logo depois de vocês assistirem, tem aqui também um vídeo sobre aquicultura, que o próprio professor Felipe Matias gravou, contando um pouco mais sobre o que é aquicultura, alguns números,
que a maioria de vocês já devem ter assistido. E logo em seguida existe aqui o questionário de nivelamento e confirmação de matrícula. Para que esse questionário? Bom, todos vocês estão cadastrados. Mas o que aconteceu na outra oferta que nós fizemos? O aluno fez a matrícula, vocês viram que era realmente relativamente fácil fazer sua matrícula, mas alguns alunos nunca nem acessaram a plataforma, mas ele acabou ocupando o espaço de uma pessoa que queria justamente aprender. E aí, a confirmação da matrícula se dá quando a pessoa acessa a plataforma, conhece um pouco a programação do curso, vê o que realmente está esperando, e aí sim, ele entra no questionário, responde alguns dados do tipo, primeiros dados confirmando o nome completo, CPF, e aí confirmando também a área de atuação. Se você é psicultor, se você já trabalha na área, se você é estudante da área, se você não tem conhecimento sobre o assunto, se você é extensionista, né? Então, em função desse perfil, o que vai ser feito nos próximos dias? Nós vamos pegar desses 2.600 alunos, em todos que entrarem, a gente imagina que em torno aí de 60%, 70% das pessoas confirmam essa matrícula. Então, esses alunos vão ser distribuídos em função do perfil em cada uma das turmas. E aqueles professores que vocês conheceram aqui anteriormente, que vão conhecer mais ainda durante as aulas, cada um é responsável pela tutoria de uma turma. Então, vocês podem, por exemplo, entrar na turma de pessoas que nunca tiveram contato com a aquicultura. As aulas são as mesmas de quem teve contato. Porém, vai ter uma pessoa que vai estar ali disposta diariamente para responder cada uma das dúvidas através dos fóruns, através dos chats, através de videoconferências que vão acontecer pelo menos uma vez por semana. Então, esses professores, além de ministrar as aulas, eles também estarão ali atentos para qualquer dúvida que aconteça, qualquer dúvida que apareça por vocês e que vão ser postadas na plataforma. Aí, cada um de vocês já perguntaram muito para a gente, e vocês daqui a pouco vão colocar aqui no site. E grupo de WhatsApp, e grupo de Telegram, vamos criar um grupo para facilitar. E o que acontece quando a gente começa a ter outros meios de comunicação? A gente acaba se perdendo um pouco. E toda vez que você colocar na cabeça que eu tenho um curso naquele horário, naquele dia, você entra lá e começa a visualizar os fóruns, visualizar os chats, e aí sim, a gente tem todas as informações lá gravadas, e isso por um bom tempo, até que vocês vão parar até de acessar esse curso. Tá? Então, a gente não tem oficialmente um grupo de WhatsApp, se cada um dos alunos quiserem criar, se os alunos quiserem criar no Telegram, não para a organização da coordenação ou do próprio professor, aí vocês fiquem à vontade, tá joia? Logo depois, vocês vão ter acesso aqui a cada um dos professores. Então, clicando no nome de cada um deles, vocês vão ver o perfil, vão ter a apresentação de cada um, vocês assistam, conheçam cada um deles, vocês vão ver que são pessoas aí que já trabalham na área há um bom tempo, cada um com uma experiência diferente. Então, ao invés de a gente criar um curso para um único professor ministrar todos os conteúdos, o que a gente fez? Vai ter um professor que é especialista em legislação, um professor que é especialista em nutrição, outro que é especialista em mercado, outro que é em processamento de pescado, e por aí vai. E aí, na hora que junta isso tudo, fica realmente um curso, sou suspeito para falar, mas um curso fantástico, né, vamos dizer assim. E aqui, se algum aluno perdeu esta live de hoje, né, ela vai estar disponível, assim como qualquer aula que for feita ao vivo durante o curso. Por que isso? Porque tem gente que trabalha durante o dia ou trabalha durante a noite, e a pessoa que quer se capacitar, que quer aprender, a gente vê que é possível. É possível em vários horários, é possível... tem gente que só assiste no final de semana, mas dedica um bom tempo, mas o principal é organize o seu tempo. Você escolha um melhor horário para você, no período da manhã, da tarde ou da noite, para assistir os vídeos. Tentamos, cada vez mais, colocar vídeos o mais curto possível.
Por quê? Porque um vídeo longo, ele acaba sendo cansativo, difícil de anotar, difícil de acompanhar, mas então tentamos fazer o mais prático possível e o mais curto possível, tá? E aceitamos sempre questionamentos. Vocês podem sugerir mudanças em cada uma das aulas, podem sugerir melhorias. Então, a gente está sempre mudando isso para que a gente sempre faça um melhor curso justamente para vocês. Tá joia? Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu queria mostrar para vocês agora aqui rapidamente a nossa... Será que está aqui? Está aqui. Bom, está aqui a nossa programação do curso, tá? A programação, ela fala em introdução à aquicultura, situação da aquicultura no Brasil e no mundo, com ênfase em piscicultura, introdução aos peixes, escolha da espécie, anatomia, legislação, limnologia, reprodução, nutrição, aí vem os vários sistemas de produção de peixe. Logo depois, aquicultura ornamental, piscicultura ornamental, enfermidades, processamento de pescado e elaboração de projetos. Então, aqui tem uma programação muito resumida, tá? Mas será que nesses 3 meses eu vou ter só isso de aula? E aí eu mostro aqui um pouquinho pior para vocês, tá? Um pouquinho pior, na verdade, muito melhor, né? Muito mais aulas, muito mais conteúdo, muito mais aprendizado. Então, nós temos aqui 67 aulas. Ó, eu vou baixar aqui rapidamente, não vou ler cada um, porque realmente são vários. Então, são 67 aulas, dias de aula, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, isso já está lá na plataforma, já está lá a programação completa, vocês podem olhar, ler bastante, conhecer qual que vai ser o próximo passo, né, das aulas. Então, a gente tem aqui escolha da espécie. Aí vai ter uma aula, né, que é sobre escolha da espécie, outra que vai ser sobre carpa, outra que vai ser sobre tambaqui, outra que vai ser sobre tilápia, e por aí vai. E aí, nessa programação, está muito bem detalhado. Podem sofrer ainda pequenas alterações, mas que a gente vai seguir justamente essa programação. E a cada semana, sempre quando passar esses conteúdos, o tutor da sua turma vai marcar um momento com vocês de tirar dúvidas ao vivo, através da própria webconferência que acontece dentro da plataforma, ou através do próprio YouTube, ou Google Meeting, ou alguma plataforma digital aí, para que vocês interajam ao máximo com o seu professor, com o seu tutor. E o tutor vai estar ali, sempre vão ter outros professores. Eu vou tentar entrar em cada uma das turmas, não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo porque eu ainda, além de eu estar com o curso de piscicultura, eu estou também na área de aquicultura ornamental, que é a área que eu também venho trabalhando aí há algum tempo, tá? Falando um pouco da programação, finalizando a programação, então eu vou voltar lá para... Somente eu aqui novamente, né? Bom, espero que todos vocês tenham entendido um pouco a proposta. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui agora no chat, que a gente vai respondendo todas elas. Sobre os 2.600 alunos, existem alunos do Brasil inteiro. O curso ele é destinado para alunos do Brasil, né? Então ele não é focado para estrangeiros, mas a gente está tentando colocar também uma turma que seja de pessoas de outros países, porque a gente acaba trocando experiências, conhecendo novidades. E aí, como são pessoas do Brasil inteiro, a gente tem várias particularidades. Então, peixes que são produzidos no sul do Brasil, provavelmente são diferentes do que são produzidos no norte do Brasil, né? Temperatura de água diferente, sistemas utilizados diferentes, né? Então, essas particularidades vai realmente aparecer, e isso aí que torna-se um curso tão interessante, e para isso a gente tem também esses 20 professores que também têm experiências aí de norte a sul do Brasil, isso aí que fica bacana. E um dos professores que nós temos aqui, com vasta experiência na área,
que já vem trabalhando bastante na área da agricultura, no desenvolvimento da aquicultura no Brasil, é o nosso professor Felipe Matias. Boa noite, professor Felipe, tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os alunos e alunas. Estou bastante ansioso para conversar com essa garotada aí e apresentá-los a esse maravilhoso e mágico mundo da agricultura. Tenho certeza que vai passar muito rápido e nós vamos ter novos apaixonados pela agricultura muito em breve. Que joia. E você disse uma coisa certa, viu? A pessoa que começa a trabalhar na área de agricultura, ela apaixona com a área e não sai mais, não. A pessoa, não sei o que acontece, né? Mas que é realmente uma área que é muito boa, né? Eu acho que é um belo campo da pesquisa na antropologia ou da sociologia de verificar isso, né? Eu costumo dizer que parece que eu não trabalho, né? O prazer e a paixão é tanto pela agricultura que você trabalhar com isso, você não sente que é trabalho. Exatamente. Bom, que bom, né? E isso a gente vê a fala do professor Felipe é a mesma fala que a minha e a mesma fala que todos os professores que são realmente entusiasmados com a área da agricultura. Então, isso aí que se torna, que faz com que o curso realmente foi um curso que aconteceu na oferta passada, que foi realmente muito bom, e que tem tudo para poder ser muito melhor nessa oferta, tá? Agradeço aí mais uma vez a participação do Felipe e de todos os professores que estão aqui nesse momento. E vamos direto ao assunto, né? Vamos falar um pouco mais sobre a aquicultura. Como eu disse no início, o público é muito eclético. Pessoas que não conhecem da área, pessoas que já trabalham na área, que já são aquicultores, pessoas que estão começando os estudos aí na área e pessoas que pensam um dia em montar um negócio. Montar um negócio e, por que não, a aquicultura, né? E o objetivo aqui do curso é falar para todo esse público. Mostrar desde as partes básicas, mais a parte mais avançada, e aí cada um de vocês vai aproveitar mais ou menos em cada uma dessas aulas que vão ser postadas aqui para vocês. E lembrando, cada um de vocês tem que realmente programar o seu tempo, tem que estar presente na plataforma, acessar, assistir cada uma das aulas, comentar cada vez mais, né? E aí sim, vocês vão conseguir aproveitar o máximo de cada um dos conteúdos aqui do curso. Felipe, passo a palavra para você. Você pode já organizar a sua apresentação, né? Fique à vontade. E aí todo mundo está aqui interessado em conhecer um pouco mais sobre o mundo mágico da aquicultura, o que é, qual é o tamanho dele e será que realmente é interessante para trabalhar nesse mercado, né? Então está aí com a palavra e boa apresentação. Perfeito, Paulo. Obrigado. Eu quero só, antes de que você saia, garantir aí que esteja na tela. Você, por gentileza, me avisa se está ok? Tranquilo. Tá ok? Ainda não. Não está aparecendo ainda não. Para mim está aparecendo como se já tivesse. Ainda não? E agora, Paulo? Ainda não. Fecha de novo e coloca mais uma vez. Acho que é porque a minha estava aberta aqui, deve ter sido isso. Opa, aqui estava como se estivesse. Vamos lá de novo. Será que foi agora? Ao vivo é assim mesmo, né? O negócio é... Eu acho que está todo mundo já acostumado com as plataformas e sabe que até começar a rola aí. Será que agora foi? Ainda não apareceu, não. Vamos tentar aqui de novo. Deixa eu cancelar aqui e vamos lá. Você tem que, dentro do programa que a gente está usando, é o StreamYard, né? Tem lá a opção Share. Isso, eu coloco Share Screen. Deixa eu ver aqui, Share Screen de novo. É a tela inteira, não é isso? Ou janela do aplicativo? Aí tanto faz. Se você colocar janela, você identifica qual a janela que você quer apresentar. E se você quiser colocar a tela inteira...
Bom, a turma está empolgada. Olha só, a gente tem aqui, no momento, 653 pessoas visualizando. Olha, do Brasil inteiro. Que maravilha. Mas, Paulo, será que agora foi aí ou não? Bom, aqui eu não estou visualizando ainda, não. Será que não seria melhor, para a gente não perder mais tempo, você conseguir aí da sua... Pode, você pode me encaminhar ela que eu... Já te encaminhei, né, pela tarde. Deixe-me então, só tentar mais uma vez aqui. E agora? Também não. Então eu acho que tem alguma coisa travando aqui que não está passando para a plataforma. Para mim, consta como se tivesse. Deixa eu tentar de outra maneira. Eu acho que realmente não consegue, porque para mim está constando como se tivesse ok aí. Não. Mas aqui eu vou conseguir apresentar, eu vou apresentando. Por favor. Algumas vezes que agora, eu estou usando o StreamYard dá isso mesmo. Pois é. A que eu tenho aqui que você me encaminhou foi o arquivo em PDF, né? Não, foi antes do PDF conseguir colocar em PowerPoint. Está acima desse, se você verificar. Ah, tá. Certo. Eu verifiquei aqui, achei. Vou só baixar o arquivo. Último. Tranquilo. Então só é o tempo de baixar aqui. Será que tem alguém de... Então, deixa eu ir conversando com o pessoal enquanto você baixa. Isso, fique à vontade. Tranquilo. Bem, pessoal, temos aí 650 alunos, né? Eu tenho dito ao Paulo, aos professores e professoras desse curso, esse curso é um fenômeno, né? A primeira turma foi um fenômeno, esta está sendo também, a gente deve escrever algo sobre isso, porque ainda hoje de tarde eu relatei isso para o pessoal da FAO, né? Eu sou consultor da FAO, e eles ficaram impressionados. Então, é uma coisa que realmente nós temos algumas novidades na aquicultura, vou relatar na palestra, que têm sido bastante estimulantes, tá? Então, vocês vão ver que a palestra tem 40, 50 minutos, e vocês nem vão notar que isso passou. Ela é tão ágil, ela é tão direta, ela é tão empolgante, não é por ser feita por mim, mas é porque pelo tema, o tema é bastante empolgante, tá? Ainda mais sobre o curso, nós temos aqui 18 professores, 20 professores de grande experiência, né? Eu não vou citar o nome de um nem de outro, para não esquecer dos outros, mas para mim é uma honra muito grande fazer parte desse time, desse elenco, né? De professores tão talentosos, professoras tão talentosas, que conhecem tanto e com experiência muito diversa. Então, nós temos gente com boa experiência na gestão pública, na parte de enfermidades, na parte de sistemas de cultivo, na parte de legislação. Então, vocês vão ter acesso a tudo que é necessário para entrar no mundo da aquicultura. Então, existem diversos cursos por aí, muito bons, aplicados por diversos consultores e professores. Agora, este curso, ele tem essa característica dessa coisa eclética, de 20 professores com diversas experiências, passando diversos temas para vocês, tá? Então, Paulo, conseguiu aí? Por favor, certo, tudo... a primeira? Bom, então eu vou ficar aqui agora só nos bastidores, tá? E eu fico solicitando. Isso, mas qualquer coisa pode ir falando que eu estou aqui escutando, tranquilo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, até boa apresentação para vocês. Obrigado. Eu sou Felipe Matias, eu sou engenheiro de pesca e administrador de empresas, tenho mais de 25 anos de experiência na aquicultura, sempre trabalhei com aquicultura, tive uma bela oportunidade de ser diretor de desenvolvimento da aquicultura, quando havia uma Secretaria de Aquicultura e Pesca ligada à Presidência da República, em 2003. Depois foi criado o Ministério da Pesca e Aquicultura em 2009, e eu fui o secretário nacional de aquicultura durante o período de 2009 a 2012. Então, tive uma grande experiência em relação à política pública da aquicultura nacional. Quando eu deixei o Ministério, eu assumi um cargo na FAO, que é o organismo da ONU, que cuida de alimentação e agricultura, dentre os quais, desses temas, a aquicultura.
Então, coordenei a Rede de Aquicultura das Américas, e aí nós trabalhamos a aquicultura na América Latina e Caribe, do México à Argentina. E ainda hoje a gente coordena esse grupo, e hoje temos cerca de 15 países trabalhando a cooperação internacional em aquicultura na América Latina e Caribe. Atualmente, eu sou do Ceará, e atualmente eu retornei para o Ceará, sou professor aqui do curso, sou pesquisador voluntário do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, e atuo como cientista-chefe da pesca e aquicultura familiar aqui no Estado, um programa do governo do Estado do Ceará para o desenvolvimento da pesca e aquicultura. E também tenho uma empresa de consultoria na área de aquicultura, que eu presto serviços para entidades públicas, para empresas privadas, etc. Então, essa é a minha bagagem e vamos à aquicultura. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os números da aquicultura em nível mundial e no Brasil. Depois, na segunda parte, eu vou mostrar como é esta aquicultura, para que vocês conheçam. E, na parte final, eu vou relatar sobre novos negócios a partir do pescado. Vocês vão ver que é possível ganhar dinheiro não só criando peixe, mas com toda a cadeia produtiva e com outros elos de cadeia produtiva ligadas à produção de pescado. Por favor, Paulo. A primeira coisa que vocês vão ter que aprender é que pesca é diferente de aquicultura. Parece muito básico, mas é necessário. Normalmente as pessoas dizem, você trabalha com pesca? E aí eu tenho que dizer, não. Pesca é captura, é o extrativismo, né? É você pegar com um anzol, ou com a jangada, ou com um barco com rede, é você capturar o peixe. A próxima, Paulo, por favor. E a aquicultura são os cultivos, é criar o peixe. Você consegue observar bastante a diferença quando você vê que hoje a gente cria boi, a gente cria suíno, a gente cria frango, e a gente cria peixe, camarão, ostras, mexilhões. Né? No caso do pescado, nós ainda caçamos o peixe, que é a pesca. No caso do bovino, do suíno, já não. Né? A gente só cria. Então, a primeira coisa a se diferenciar é que pesca não é aquicultura não é pesca. Fica bastante claro com essa primeira definição. Por favor, Paulo. E aí eu vou relatar os últimos dados, que a FAO é o organismo da ONU que cuida da alimentação e agricultura, como eu falei, e ela reúne a cada 2 anos os números da pesca e aquicultura de forma geral. Ela recebe os números dos países. A cada 2 anos ela publica, e no ano passado ela publicou essa informação com dados de 2 anos pretéritos. Sempre ela publica, por exemplo, em 2020, com dados de 2 anos atrás. Então, os últimos dados são esses de 2018. Nós temos que a pesca ela foi responsável por produzir 82 milhões de toneladas de pescado, e a aquicultura foi responsável por 82 milhões de toneladas, enquanto a pesca, 96 milhões de toneladas. Então, a produção de pescado é dividida entre pesca e aquicultura. No mundo, ainda se pesca mais do que se cria peixe, tá? De forma geral, é isso. Mas a próxima slide, por favor, Paulo. Então, se pesca mais do que se cultiva, tá? Porém, uma parte deste pescado não é utilizado para consumo humano. Diz, ora, Felipe, então para que é utilizado? Para farinha de peixe, para óleo de peixe, para alguns outros tipos. Então, existe uma parte, 156 milhões de toneladas de pescado é o que os seres humanos consomem. Então, destes 156 milhões de toneladas, 74 milhões são originários da pesca e 82 milhões são originários da aquicultura. Isto significa o quê? Que no mundo já se consome mais pescado de cultivo do que pescado capturado. Ou seja, já se come mais peixe de aquicultura do que peixe da pesca. Então, é uma outra informação que vocês que estão adentrando no mundo precisam saber. Já se consome mais peixe de cultivo do que peixe de pesca. Por favor, Paulo, a próxima.
A FAO também estima, ela coloca aqui, que em 2018, a produção de pescado cultivado era de 50... Paulo, você tem como aumentar um pouco aí? Só que eu não estou enxergando muito bem. Não sei se para as pessoas tá conseguindo enxergar. Mas esse slide relata a perspectiva até 2030. Né? Hoje, nós temos 52% do consumo de pescado sendo via aquicultura, e isto, em 2030, é esperado que chegue a quase 60%. Então, o que é que esses números querem dizer? Obrigado, Paulo. Esses números querem dizer que hoje já se consome mais peixe de cultivo do que peixe de pesca, e que esta é a tendência natural. A tendência é que cada vez mais o mundo consuma peixes de cultivo, tá? E isso parece muito óbvio, como eu disse, nas outras cadeias, né? Nas outras cadeias você não caça mais o boi, você não caça mais os suínos ou os frangos, né? Você cria. No caso do pescado, durante muito tempo nós ainda vamos ter atividade da pesca, por sua importância social, econômica, mas cada vez mais o que vai suprir o mundo de pescado é a aquicultura e não a pesca. Pode passar, Paulo, por favor. E quando a gente divide, eu tá dando um erro aqui nas colunas, mas como eu conheço, eu vou passando aqui para vocês. Quando a gente divide a produção da aquicultura por continente, nós temos que 90% da produção mundial da aquicultura é no continente asiático. Então, a aquicultura ainda é uma atividade essencialmente asiática. Nós sabemos que os asiáticos consomem muito pescado, têm uma saúde melhor até por causa disso, e 90% da produção de aquicultura está concentrado lá. E, em segundo lugar, já vem as Américas, a região das Américas, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Né? Na FAO eles dividem a América Latina e Caribe e a América do Norte. Nós já produzimos cerca de 4% da aquicultura em nível mundial. Ultrapassamos recentemente a produção da aquicultura na Europa, que tem 3%, a África com 2%, e a Oceania com uma produção bastante irrelevante. Então, ainda temos que a maior parte da aquicultura é na Ásia. Próximo slide, por favor. Quando a gente divide, eu falei para vocês que a aquicultura produz 82 milhões de toneladas de pescado, mas neste número não estão incluídos os números das algas. Quando a gente acrescenta a produção de algas, esses 82 milhões viram 114 milhões de toneladas. E aí, nesse slide, vocês veem que organismos que são cultivados no mundo de forma geral. A maior parte dos organismos é de peixe. Mais de 54 milhões de toneladas da aquicultura é originária da piscicultura. Cerca de 32 milhões de toneladas de algas, quase 18 milhões de toneladas é da malacocultura. Malacocultura são os moluscos, as ostras, os mexilhões, as vieiras. Vocês vão ver isso mais à frente. E depois, a questão dos quase 10 milhões, os crustáceos, como o camarão. E nós temos um pouco menos de 1 milhão de outros organismos, outros animais, invertebrados, etc. Então, esses são os principais organismos aquícolas cultivados. Pode passar, por favor. Quando a gente transforma a produção em valores, vocês vão começar a ter ideia do mundo em que vocês estão se situando. A aquicultura girou mais de 260 bilhões de dólares em 2018. É este o mundo econômico em que vocês estão entrando. Só a piscicultura gerou quase 140 bilhões de dólares. As algas, um pouco mais de 13 bilhões de dólares, os moluscos, 30 bilhões de dólares, e os crustáceos, quase 70 bilhões de dólares. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, em produção é peixe, em segundo é algas. Mas, em termos de valores, em primeiro são os peixes e, em segundo, os crustáceos. Obviamente, os crustáceos têm um valor de mercado mais elevado do que as algas e os moluscos. É por isso que esses são os dois organismos mais representativos em termos econômicos. Por favor, Paulo.
E aí, como o nosso curso é de piscicultura, eu trago o retrato da piscicultura e divido esta piscicultura para vocês. A piscicultura é dividida em piscicultura marinha, ou peixes marinhos, e piscicultura de água doce, ou os peixes de água doce, obviamente. Então, nós temos que a grande maioria da piscicultura é de peixe de água doce. 47 milhões de toneladas, quase 90% da piscicultura é peixe de água doce. E pouco mais de 7 milhões de toneladas, ou um pouco mais de 10%, é de peixe marinho. Então, no mundo, o organismo que é mais cultivado na aquicultura é peixe, e dentre os peixes, o organismo que é mais cultivado é o peixe de água doce. Então, vocês já começam a se inteirar sobre este mundo que vocês estão entrando. Por favor, Paulo. Quando a gente vê a questão de valores, nós temos que os peixes de água doce representaram mais de 100 bilhões de dólares em nível mundial, enquanto os peixes marinhos, pouco mais de 35 bilhões de dólares. Aqui, apesar dos peixes marinhos terem um valor menor, proporcionalmente o peixe marinho ele é mais valioso do que o peixe de água doce, né? Eles representam 10% da produção, mais 35 bilhões de dólares, enquanto o peixe de água doce, 90% da produção e 100 bilhões de dólares. Por favor, Paulo. E aí, por que comer pescado? Pode passar, pode dar um outro clique. Nós temos no mundo cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome. E nós temos cerca de quase 2 bilhões de pessoas que também têm restrições alimentares, né? Nós temos 360 milhões de pessoas que têm sobrepeso. Nós temos 140 milhões de pessoas com obesidade. Então, por que comer pescado? Seja porque tem muita gente com fome no mundo, como tem muita gente em sobrepeso ou com obesidade. O pescado serve para as duas coisas. O pescado serve para suprir as proteínas que as pessoas que têm fome precisam, ao mesmo tempo em que é um alimento saudável e serve para dar uma melhor nutrição para os seres humanos, para diminuir a questão da obesidade e do sobrepeso. Então, por isso, devemos comer pescado. Por favor, a próxima. E por que produzir pescado? Esse gráfico ele traz um momento que foi histórico na aquicultura, que foi um momento em que foi produzido mais peixe de aquicultura do que gado. Então, hoje, a aquicultura, né, a produção de organismos aquáticos via cultivo, é maior do que a produção de gado bovino. As pessoas aqui do curso, que fazem parte da região norte, né, nós temos casos na região norte de muita gente deixando a produção bovina e passando a produzir o tambaqui, que é o peixe mais forte lá na região norte. Pode passar, Paulo, por favor. Outro dado que é bastante interessante é quando a gente compara o comércio internacional de pescado. Então, você dizer, puxa, eu estou fazendo esse curso, mas não sei se é um curso que pode me dar um retorno. Vocês já viram até agora, de forma geral. E agora esse dado vem reforçar. O comércio internacional de carnes é dividido em a carne bovina, a carne de suínos, os frangos e o pescado. Pois bem, o pescado representa mais do que todas as outras cadeias juntas. O pescado, o comércio internacional de pescado, representa quase 51% do comércio de carnes no mundo. O comércio de gado é 20%, de suínos 15%, e o de frango pouco mais de 14%. Então, mais da metade do comércio internacional de carnes no mundo é de pescado. Então, vejam que bom negócio é este que nós estamos trabalhando. Pode passar, Paulo. E aí nós temos o aumento da demanda devido a uma busca por uma alimentação saudável. Nós já vimos isso aqui. Aqui no Brasil, nós tínhamos um dado em 2013 que tínhamos 17,5% de obesos e mais de 50% de pessoas em sobrepeso. E aí, o pescado pode ser essa alternativa. Para vocês terem ideia, 150 gramas de peixe, um pequeno filé de peixe, pode suprir 50% a 60%
dos requerimentos de proteína por dia que um adulto precisa. Então, um simples filé de peixe representa e supre isso de proteína dos seres humanos. Então, nós temos esse aumento da demanda. Por favor, Paulo, a próxima. Paulo, por favor, próximo slide. Então, nós temos, por um lado, um aumento da demanda por pescado, né? Cada vez mais o mundo vem procurando comer mais peixe, e, por outro lado, que o aumento da oferta de pescado está sendo via aquicultura. Então, nós temos uma tempestade perfeita. As pessoas querem comer mais peixe, e este peixe está sendo ofertado pela aquicultura. É neste mundo que vocês estão entrando. Por favor, Paulo. Só que nós temos alguns desafios na aquicultura. Que tipo de aquicultura que nós vamos ter para proporcionar esta oferta de pescado que consiga atender a esta demanda? E aí nós vamos entrar na segunda parte da apresentação. Por favor, Paulo. Vamos ver aqui, antes de entrar nos novos negócios e nos sistemas de cultivo. No Brasil, nós trouxemos os dados, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, mas para mim está dando um erro aqui nos números, mas nós temos a produção de aquicultura no Brasil por organismo cultivado. Eu sei que o peixe representa quase 90% da aquicultura no Brasil, e esse valor que está aí, que para mim está travado aqui, é de cerca de 530 mil toneladas de peixe. No caso do camarão, que é 9%, aproximadamente 54 mil toneladas, e no caso dos moluscos, que é 3%, aproximadamente 15 mil toneladas. Então, esses são os dados oficiais do IBGE. O IBGE é o órgão do governo federal que é responsável pela estatística da aquicultura no país. Então, também no Brasil, os peixes são os organismos mais cultivados e os peixes de água doce são os organismos mais cultivados. Por favor, Paulo. Quando a gente vê a produção da aquicultura por estado, e aí nós temos alunos aqui, certamente de todo o Brasil, nós temos aí que o estado do Paraná lidera a produção da aquicultura brasileira disparadamente, né? Nós temos aí, por outro lado, cerca de 10 estados com uma produção maior, igual ou maior do que 20 mil toneladas. Então, até mais ou menos Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Bahia, nós temos uma produção entre 20 mil toneladas acima. Mas depois desses 10 estados, a nossa produção ainda é muito pouca. Ou seja, nós ainda temos muito que crescer em vários dos estados da nossa federação. Pode passar, Paulo. Esses números praticamente se repetem quando a gente recorta só a piscicultura. O Paraná, novamente, na frente, aliás, o Paraná, essencialmente a aquicultura do Paraná é piscicultura e é a produção de tilápia. E aí nós temos uma enorme produção, vocês vão ver no decorrer do curso o porquê dessa grande produção do Paraná. Mas também os próximos 7, 8 estados têm aquela produção em torno de 20 mil toneladas, e a maior parte dos estados do Brasil tem uma produção ainda muito pequena em relação ao potencial. Então, em qualquer estado que a gente esteja no Brasil, há um grande mercado e uma grande possibilidade de aumento da produção de pescado via aquicultura. Pode passar, por favor. Os principais peixes que nós cultivamos, este é o principal peixe do Brasil, no que pese ele não ser originário do Brasil, é um peixe originário da bacia do Rio Nilo, na África, mas hoje é o peixe mais produzido em nosso país e já está sendo produzido em quase todos os estados e é o carro-chefe da nossa aquicultura. Pode passar, Paulo. Em segundo lugar, nós temos os tambaquis e os híbridos do tambaqui, né, como a tambatinga, como o tambacu. Na região norte, especialmente, este é o rei, é o peixe mais cultivado lá, e está em segundo lugar em nível da piscicultura nacional. Pode passar, Paulo. Em relação ao camarão, é uma espécie de camarão que domina a nossa carcinicultura, que é o cultivo de camarão marinho, né? Basicamente, a produção está concentrada
na região Nordeste, principalmente nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, porém a gente já vê a produção de camarão se expandindo para diversos outros estados da União. Pode passar, Paulo. As ostras, vieiras e mexilhões, aqui nós temos uma peculiaridade, quase 98%, 99% da produção de ostras, vieiras e mexilhões no país estão concentrados no estado de Santa Catarina. Porém, já também é possível vermos o cultivo especialmente de ostras em alguns outros estados, como o Pará, como a Bahia, e é uma boa possibilidade dentro da aquicultura brasileira. Pode passar. Nós temos a questão dos peixes ornamentais, essa enorme cadeia produtiva, né, que vem se desenvolvendo bastante. Existe um curso dentro dos Novos Caminhos específicos da parte da piscicultura ornamental, mas eu trago aqui para mostrar a relevância desta cadeia para aqueles que pensam em entrar na piscicultura, mas na piscicultura ornamental. Por favor, Paulo. E aí nós temos os peixes marinhos. Os peixes marinhos no Brasil, nós temos uma produção incipiente, né? Ainda nem sequer captada pelo IBGE, mas nós temos uma boa oportunidade daqui para frente. As apostas maiores estão concentradas na questão do beiju-pirá, que também é chamada de cóbia, esse primeiro peixe à esquerda, das garoupas são os peixes ao centro, e pode parecer um pouco difícil de acreditar, né? Mas há uma boa perspectiva para o cultivo de salmão no Brasil. E aí, para quem não é da área ainda, pode não entender um pouco. O salmão, ele é um peixe de água fria. O nosso salmão aqui, que nós consumimos no Brasil, é importado, a grande maior parte importado do Chile, mas também de outros países. Nós não produzimos aqui, por sermos um país de águas, de forma geral, quente. Mas já existem sistemas de cultivo para produzir o salmão, que é possível produzir salmão aqui. Então, eu digo isso porque acredito que muito em breve, talvez nos próximos 5 anos, nós venhamos a ter o salmão brasileiro. Pode passar, Paulo, por favor. Nós temos macroalgas, e aí nós tivemos alguns avanços recentemente, a possibilidade do cultivo da Capa ficus alvarezi na região de Santa Catarina e outros estados do sul. Estamos tentando ver isso aqui para o Nordeste, mas algumas outras macroalgas, como gracilária, enfim, outras, uma grande oportunidade, especialmente para as marisqueiras e pescadores artesanais. Pode passar. As microalgas, essas fotos são de uma cidade chamada Eilat, no sul de Israel. Eu tive a oportunidade de estar nessa cidade no ano de 2012 e sou um adepto e um defensor da produção de microalgas, e mais na frente vocês vão ver o porquê, mas é uma grande possibilidade para o Brasil. Pode passar. E aí nós temos, na nossa aquicultura, apresentando para vocês um grande potencial, mas já uma grande realidade, né? Nós temos um enorme potencial de terra, de água, isso já é sabido por todos nós, e já muito disso já se transformou em realidade. O Brasil já segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe-BR, o 4º maior produtor de tilápia do mundo, né? O 2º maior produtor aquícola da América Latina. Num espaço de tempo razoável, nós vamos ser o maior na América Latina e um dos maiores do mundo. É um grande negócio, 260 bilhões de dólares no mundo, aqui no Brasil, mais de 4 bilhões de reais, mas também um grande problema. Nós temos grandes desafios para tratar na aquicultura e é importante que vocês estejam cientes disso. Por favor, Paulo. Eu cito aqui alguns desafios que vocês vão ver e aprender no decorrer do curso. A regularização ambiental e fundiária. Nós temos excelentes professores que vão explanar para vocês essa questão que é um dos maiores problemas para o desenvolvimento da aquicultura no Brasil, obter o licenciamento ambiental dessas atividades. A questão das informações, a geração e a gestão dos dados e das informações. Muitas vezes a gente precisa de dados e não tem, ou os tem de forma ainda incipiente. A questão dos aspectos sanitários, da qualidade do pescado. Nós precisamos trabalhar a questão da rastreabilidade, que é saber de onde vem este pescado,
qual é este pescado, como foi produzido. Então, temos que buscar isso. O controle de enfermidades, nós também temos disciplinas no curso que vão falar detalhadamente sobre a questão das enfermidades com grandes professores. A modernização dos cultivos, isso eu tenho atuado bastante com novos protocolos de cultivos mais modernos e com inovações tecnológicas. Nós vamos exemplificar aqui nessa apresentação. E a questão da administração e gestão estratégica para a agricultura. Eu costumo dizer muitas vezes que o brasileiro sabe criar peixe e não está sabendo ganhar dinheiro criando peixe. É preciso ter noções de gestão e vocês também vão ter isso aqui no curso. Pode passar, Paulo. E aí, entrando na segunda parte, eu falei da modernização da aquicultura. Como modernizar a aquicultura? Eu dou um exemplo aqui no estado do Pará. Recentemente, nós trabalhamos no plano de desenvolvimento para o estado do Pará, outro para o estado do Piauí e outro para o estado do Ceará. Esses 3 estados construíram uma política pública para o desenvolvimento da aquicultura. Neste momento, junto com a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando a questão de um Plano Nacional do Desenvolvimento da Aquicultura. Então, é importante que o país e os estados norteiem os aquicultores ou os interessados na aquicultura para onde a aquicultura caminha. Então, nós tivemos os dados no Pará que podem ser replicados para vários estados. 91% produzem em até 5 hectares. 94% produzem entre 1 e 50 toneladas por ano. Um pouco mais da metade, 53%, sequer tem assistência técnica, ou tem de forma incipiente. E 64% não fazem sequer o monitoramento da água. Então, isso demonstra como grande parte dos piscicultores e dos aquicultores no Brasil, com muito pouco, um pouco de assistência técnica, com pouco de informações, podem modernizar seus cultivos, e eu calculo que com essas simples medidas, nós possamos aumentar entre 20% e 30% a produção aquícola nacional. E aí não vem nem novos equipamentos que vocês vão ver ali na frente. É simplesmente o beabá, o básico. Ter uma assistência técnica, monitorar a questão da água, fazer o uso, o arraçoamento correto. Então, coisas nesse sentido. Pode passar, Paulo. E aí eu coloco aqui alguns sistemas de cultivo. Eu, recentemente, há cerca de 15 dias, fiz essa palestra no Congresso Latino-Americano de Aquicultura. E passei essas tendências, né? No caso da piscicultura de água doce, a piscicultura caminha para a intensificação com tanques suspensos, são esses arredondados, talvez os que já estejam trabalhando com aquicultura tenham mais familiaridade, ou os tanques escavados, mas também revestidos com lonas. Então, com isso, você consegue aumentar a produtividade dos seus sistemas de cultivo. Pode passar, Paulo. A piscicultura de água doce super intensiva, que são as gaiolas, há uma tendência de tanques-redes de PEAD, que é um tipo de material que compõe aí esses tanques-redes, com diâmetros maiores, 50 a 100 metros cúbicos, e que cada tanque-rede desse tem capacidade entre 5 a 10 toneladas de pescado. Então, a questão há pouco mais de 15 ou 20 anos, se produzia em gaiolas de 4 metros cúbicos. Então, essa tecnologia vem aumentando cada vez mais e a gente tende a aumentar, e essa é uma tendência para a piscicultura em tanques-rede. Pode passar, Paulo. Na carcinicultura, nós temos verificado 2 tendências, né? Uma que eu chamo de semi-extensiva, que tem baixas produtividades, cerca de 1 a 2 toneladas por hectare ano, ou menos, né? Porém, os custos são lá embaixo. Se baixa a densidade de cultivo, ou seja, se utiliza poucos camarões por metro quadrado, em compensação, o uso de ração é muito baixo. O uso de aeração é muito baixo ou quase não se usa. Então, os custos vão lá para baixo. A produtividade é baixa, mas os custos são baixos e aí a rentabilidade passa a ser alta. Então, é uma tendência que eu observei, especialmente em algumas regiões aqui no Ceará. E há uma outra tendência que é a questão do cultivo de camarão super intensivo. E aí é exatamente ao contrário. Altíssimas produtividades, cerca de 100 toneladas por hectare ano, porém os custos também muito elevados,
especialmente de consumo de ração e de energia, tá? Então, são as tendências que vocês vão verificar. Pode passar, Paulo. No caso da piscicultura marinha, aí requer investimentos mais quantitativos, mais vultosos. Muito em breve, no Brasil, nós deveremos ter a piscicultura offshore. A piscicultura offshore são essas enormes estruturas de cultivo, já utilizadas em alguns países, e que elas ficam distantes da costa, né, para evitar problemas de conflitos de uso da água, conflitos com pescadores artesanais, conflitos com a questão da recreação, portos, energia eólica. Então, a piscicultura marinha caminha para esse tipo de estrutura. E, por outro lado, outro tipo de sistema de cultivo, que são sistemas de recirculação de água. Essa figura da direita, na Polônia, eu tive nessa empresa. Essa empresa, em 2012, produzia tilápia na Polônia, e aí, ao contrário do salmão no Brasil, tilápia é um peixe de água quente sendo produzido num país de clima frio, na Polônia. Mas, com a tecnologia, isso é possível. E hoje, esta empresa deixou de produzir tilápia e está produzindo salmão na mesma planta. Então, isso é o que tem de mais moderno em termos de tecnologia na piscicultura marinha. Aqui há de se ressaltar um grande avanço que nós tivemos na questão da piscicultura marinha, mas também da piscicultura de água doce, recentemente, que a Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura conseguiu a publicação de um novo decreto que rege a cessão de uso das águas da União para fins de aquicultura. Nas disciplinas de legislação, vocês vão ter mais detalhe disso, mas é importante ressaltar que isto foi um grande avanço, recentemente. Pode passar, por favor, Paulo. E aí nós temos um tipo de aquicultura que a FAO classifica como aquicultura de recursos limitados, ou AREL. E aí nós temos uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil pelo pessoal da Embrapa, Federal de Uberlândia, a FAPEMIG, que ela permite o cultivo integrado de peixes, frangos com ovos, hortifruti granjeiros, suínos, e o dejeto do suíno serve até para geração de gás de cozinha. Este tipo de aquicultura, isoladamente, nem tem um viés comercial. É mais no intuito de dar à família que tem este sistema a soberania alimentar. Essa família não passa mais fome. A partir do momento em que haja um conjunto desses sisteminhas em nível local ou regional, aí pode haver um excedente de produção para ser comercializado. Mas isso também é uma atividade com bastante tendência de crescimento, não só aqui no Brasil, mas em todos os países que ainda têm fome, especialmente na América Latina, no Caribe e na África. Pode passar, Paulo, por favor. E aí eu cito aqui outros elos da cadeia produtiva, né? Pode passar. O mercado PET, o Brasil ocupa a 4ª colocação em mercado PET, um mercado que envolve 130 bilhões de dólares, isso em 2019, e aí você pode dizer, mas Felipe, o que é que o peixe tem a ver com esse mercado PET? Por favor, Paulo. Pode passar. Então, vocês vão ver que PET não é só cachorro. Aqui no Brasil... Opa, passou um a mais. Aqui no Brasil, nós temos 52 milhões de cachorros, 37 milhões de aves, 22 milhões de gatos e 18 milhões de peixes como animais PET. Então, ainda é muito mais cachorro, aves e gatos utilizados como PET. Mas no mundo, 655 milhões de peixes são utilizados como PET. É mais do que cachorro, gato, aves e outros organismos. Então, aqueles que tratam da piscicultura ornamental têm esta perspectiva de trabalho. Pode passar, Paulo. Os peixes ornamentais no Brasil, nós tivemos uma exportação de aproximadamente 7 milhões de dólares e temos uma grande potencialidade de aumentar essas exportações dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura, que o Ministério da Agricultura está tratando. Certamente haverá um programa de incentivo à questão da piscicultura ornamental. Alguns estados já vêm fazendo isso. O maior exportador de peixe ornamental do país é o Ceará, e outros estados têm um enorme potencial de aumento dessas exportações. Pode passar, Paulo. Aqui eu trago só para vocês terem uma ideia, este peixe, as pessoas aí
alunos e alunas da região norte são mais familiarizados com esses peixes, aruanã e o jaraqui. Né? A aruanã, quando é utilizado para fins alimentares, tem um preço, em média, apesar da sazonalidade, de $2 por quilo. Quando é utilizado para fins ornamentais, pode chegar a $200 a unidade. Então, aqueles que pensarem em entrar na piscicultura ornamental, olhe só o nicho de mercado que vocês têm. O jaraqui, cerca de 30 centavos de reais o quilo, e para fins ornamentais, $5 a unidade. Olhem só a agregação de valor que a piscicultura ornamental traz para a piscicultura. Pode passar, Paulo. A indústria de ração é um outro elo da cadeia com enorme potencial. Nós temos a quarta maior indústria de ração animal do mundo, temos uma enorme oferta de grãos, de soja, de milho, e as rações para a aquicultura são as que mais crescem dentro da indústria de ração. Não tem uma representação ainda muito grande, comparativa com outras, mas é a parte que mais cresce dentro da indústria de ração. Aqui existe um enorme desafio para a aquicultura, né? Nós temos que produzir cada vez mais peixe utilizando menos farinha de peixe. É uma grande crítica que a aquicultura tem, é de que precisa de peixe pequeno para ser transformado em farinha de peixe, para virar peixe de aquicultura. Então, existem diversos organismos que podem substituir esses peixes pequenos da farinha de peixe, e principalmente a questão das algas, e daí mais uma importância na questão da algicultura, cultivo de algas. Pode passar, por favor. A indústria do processamento do pescado, é sabido e notório que o mundo moderno que a gente vive, as donas de casa, os donos de casa, as pessoas que moram só, os solteiros, etc., querem praticidade. Então, não tem mais como a gente receber um peixe inteiro para ir tratar o peixe, para deixar um mau cheiro, para ter problemas dentro de casa. Nós precisamos de uma indústria de processamento de pescado ágil e que oferte produtos mais fáceis de atendimento e da demanda do consumidor. E nós estamos vendo isso cada vez mais no nosso país. Eu vou mostrar mais à frente. Pode passar, por favor. Aqui são exemplos de novos produtos originários do peixe. Né? O filé de peixe já pronto, você desembala, você pode fazer da forma que você quiser, com molho branco, a milanesa, com alcaparra, mas já vem até produtos prontos, como os snacks de peixe, hambúrguer de peixe, as almôndegas ou lasanha de peixe. Todo este tipo de novos produtos a partir do pescado vem sendo desenvolvidos nos últimos anos. Alguns conseguem se estabelecer, outros não. Mas aqueles que estão entrando nesse mundo, eu preciso apresentar isso para vocês, que muitos de vocês podem querer entrar na indústria do processamento e não na produção. Pode passar, por favor. E aí nós vamos para a terceira parte da apresentação, o que eu chamo da revolução informacional. Em 2016, eu voltei e fui fazer um novo mestrado, dessa vez na área de administração, e me deparei com a revolução informacional. Termos como inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, começaram a ficar familiares no mundo de uma forma geral. Né? E essa revolução, vem também transformando a aquicultura, eu tenho chamado isto de a nova aquicultura. E o que esta nova aquicultura vem trazer? Enormes contribuições para o desenvolvimento da atividade. Vem atender às demandas, aquela demanda da oferta de alimento, mas também da inserção social e como ferramenta contra a fome e a pobreza. Então, nós temos que utilizar essa revolução informacional para isso. Mas como assim, Felipe? Por favor, Paulo. A OCDE identifica 4 tipos de inovações tecnológicas. As inovações de produto, de processo, de marketing e organizacional. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você introduz um bem ou um serviço novo, ou significativamente melhorado, você está inovando um produto ou um serviço. Então, isso é inovação. E para que serve a inovação? Paulo, por favor. As inovações, elas servem para gerar vantagem competitiva. Não tem outra coisa. Ninguém quer inovar para perder dinheiro ou para deixar de ganhar dinheiro. A inovação serve para que você, o seu negócio, tenha vantagem competitiva em relação a outros produtores ou em relação a outros elos da cadeia. Tá? Então, vamos dar exemplo disso daí. Por favor, Paulo. A quarta revolução industrial, assim chamada indústria 4.0, ela traz fábricas
e fazendas inteligentes. Não pense que isso está só na indústria, né? O campo, o nosso agronegócio, a nossa aquicultura também já tem a indústria 4.0. Ela tem automação nos mais diversos níveis, tem processos industriais eficientes e customizáveis. E quais são os impactos dessa mudança? Esses impactos eles não estão claros, mas certamente vão trazer novos modelos de negócios, e eu vou mostrar para vocês que novos modelos de negócios são esses, para que vocês abram a cabeça de vocês para este mundo que vocês estão entrando. Por favor, Paulo. Eu hoje disse para vocês que fui fazer um novo mestrado, terminei em 2018 e publiquei o trabalho que eu queria, e virei um pesquisador e um investigador de novos negócios para a aquicultura. Tá? E eu publico isso no meu Instagram, @FelipeMatias, aquicultura. Então, quem quiser procurar aí no Instagram, eu publico lá no Instagram, ou no meu Facebook, João Felipe Matias, essas novas tecnologias, esses novos negócios, para incentivar as pessoas a investirem nisso. E aí eu trago alguns exemplos. Eu tive a oportunidade na minha carreira de visitar mais de 35 países, sempre trabalhando com aquicultura. Quando eu ia fazer palestra, eu dizia, eu gostaria que vocês vissem o que meus olhos viram. E hoje isso é possível. Esses óculos de realidade virtual, você pode colocar aquilo que eu vi e você ter acesso ao cultivo de salmão na Noruega, ou ao cultivo de água-viva na China, ou ao cultivo na Costa Rica, ou qualquer tipo de ação. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias para universidades, para as empresas, é importantíssimo. Esse peixinho à direita aí, amarelo, é um peixe robô, desenvolvido pelo MIT. Mas, Felipe, para que um peixe robô? A gente vai comer o peixe robô? Não. Um peixe robô serve e pode servir para diversas funções, uma das quais verificar, ser utilizado como sensor da qualidade da água, né? Verificar se essa água está boa para o peixe. Pode verificar se os peixes estão consumindo a ração que está sendo jogada para eles, e aí pode diminuir o seu custo porque otimiza o consumo dessa ração. Embaixo, nós temos estruturas de aquaponia, que é o cultivo de peixe com hortifruti granjeiros, desenhados a partir da impressão 3D. Então, alguns de vocês, alguns garotos que tem aí, ou garotas, podem ter a habilidade de desenvolver produtos a partir da impressão 3D que vão ser muito úteis na aquicultura e ganhar dinheiro com a aquicultura, não necessariamente com a produção do peixe. Tá? Então, aí são 3 exemplos de novos negócios. Pode passar. Não se preocupe que não é para vocês terem um peixe robô, mas vocês podem, quem sabe, desenvolver isso. Outros exemplos de novos negócios. Esse equipamento à esquerda é um limpador, um robô, um ROV, chamado ROV, né? Um robozinho que limpa os tanques-redes. As telas dos tanques-redes costumam entupir, colmatar é o termo técnico, e é um trabalho enorme para limpar. Então, já existem robôs, foi desenvolvido para isso. Por que não um de vocês desenvolve ROVs para fazer isso aqui? Os drones, depois de 25 anos trabalhando com aquicultura, há cerca de 5 anos, eu vi pela primeira vez uma fazenda de cima, filmada por um drone. E aí, esses drones podem ser usados para a questão da vigilância ou para diversos outros tipos de uso na aquicultura, a questão do geoprocessamento, da questão do levantamento topográfico. E aí, sim, Felipe, o que é que nós temos a ver com isso? Ora, não sejam só pilotos de drone, vocês podem fazer curso para aprender a pilotar drone e gerar um trabalho e renda para vocês. Mas também vocês podem desenvolver drones, né? Essa meninada costuma ter muita habilidade com essas coisas, e isso é um grande novo negócio para a aquicultura. Esse celularzinho que está aí é um exemplo de um aplicativo desenvolvido no estado do Piauí. Quando eu fiz o plano do Piauí, nós verificamos essa empresa que desenvolveu um aplicativo que ajuda na gestão das pisciculturas. E existem diversas empresas que estão trabalhando isso. Então, o desenvolvimento de softwares, de aplicativos para a aquicultura é um grande negócio. Abaixo nós temos a Eng Pesca Rádio Web. Isto foi um grande negócio desenvolvido por um aluno de engenharia de pesca da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ele montou essa rede e hoje tem cerca de 2.000 pessoas participando,
e ele tem e traz informações sobre o setor da aquicultura. Então, um negócio que ele desenvolveu do setor que não está necessariamente na produção. Por favor, Paulo. E aí, como eu disse para vocês, no meu Facebook e no Instagram, eu publico recorrentemente a questão de novos negócios para ilustrar, para motivar pessoas que queiram isso, queiram trabalhar. E aí um grande exemplo é o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Isso foi notícia em nível internacional. E isso não foi desenvolvido na China, ou nos Estados Unidos, ou na Noruega. Isso foi desenvolvido na Universidade Federal do Ceará. Então, por que que isso não pode ser desenvolvido numa garagem do estado do Amazonas, ou do Piauí, ou de São Paulo, ou de Goiás? Então, é possível que a gente desenvolva, sim. Essa segunda parte aí é uma grande alternativa que já está tendo no Equador, da rastreabilidade via tecnologia blockchain, e aqui no Brasil nós temos muito pouco, e as pessoas que quiserem se familiarizar e desenvolver isso podem ter um grande campo de negócio. Por favor, Paulo. Trago mais outras duas aqui do meu Facebook. A questão de sacolas plásticas ou de embalagens feitas a partir de microalgas. Então, também para isso servem as microalgas, né? Ou as carapaças de crustáceos. Um dos grandes problemas dos oceanos são os plásticos nos oceanos. Então, nós temos que diminuir isso com a utilização de produtos biodegradáveis. Então, produzir esses subprodutos de pescado, e eu costumo dizer, daqui a alguns anos nós vamos lembrar que ganhávamos dinheiro produzindo pescados para pessoas comerem, mas que nós vamos ganhar mais dinheiro com o subproduto do pescado, a biotecnologia do pescado. Por favor, Paulo, próximo. E aí a biotecnologia que eu falei, aqui são produtos, esse primeiro aí, a astaxantina, é um produto, eu falei para vocês daquele cultivo de microalga lá em Israel, que eu estive na empresa em 2012, eles extraíam essa substância, chamada astaxantina, e vendiam essa substância para a China, que estava tratando Alzheimer e Parkinson a partir dessa substância. Essa substância também é utilizada como corantes para a carne do salmão. Então, é uma substância natural a partir de microalgas, e aqui no Ceará nós temos um trabalho sendo feito, já estamos conseguindo produzir astaxantina em laboratório, mas queremos levar isso para campo. E outros de vocês podem estar trabalhando isso. Na figura da direita, nós temos produtos a partir da carapaça de crustáceos, né? Aí gera quitina, quitosana, e esses produtos agregam um valor enorme. Para vocês terem ideia, a astaxantina pode chegar à casa de centenas de dólares uma grama. Então, é um grande negócio que a gente tem que ter em mente. Pode passar, por favor. Por fim, eu trago uma outra grande novidade, bastante recente. Se vocês verem aí, uma live no dia 30 com o ex-ministro Gregolin, na qual foi apresentado que a maior empresa do agronegócio brasileiro, a Seara, da JBS, do grupo JBS, Seara foi uma fusão aí de duas empresas do agronegócio, basicamente de carne bovina, ela decidiu entrar no negócio de pescado, né? Inicialmente, nos próximos 2 anos, ela vai entrar com a comercialização do pescado, ela vai comprar pescado de diversas empresas e produtores, garantindo, né, um mercado para essas empresas e produtores, e depois desses 2 anos, ninguém sabe, né? A ideia, certamente, é de entrar na aquicultura, de ter sua produção própria, e aí, no dia 1º de abril recente, no programa aí da Fátima Bernardes, houve essa apresentação dos pescados da Seara. Não estou fazendo aqui propaganda, né, porque não tenho, não ganho da Seara, nem tenho, vamos dizer, nenhum vínculo com a empresa, mas para mostrar que um gigante do agronegócio veio para o mundo do pescado. E se veio, é porque o negócio é bom, né? Então, vocês que estão começando, vejam aí, então, diversos tipos de produtos, como eu falei, ágeis, vocês têm filé de salmão, filé de tilápia, camarão empanado, camarão, paella. Então, aqui no Nordeste parece-me que só chegou na Bahia, mas eu sei parece-me que 12 ou 15 estados já estão com esses produtos. E o fato relevante que eu quis trazer para vocês
é de que nós temos grandes investimentos de empresas de aquicultura e de pesca, mas que também agora as maiores empresas do agronegócio brasileiro se atentaram para o grande negócio que é a aquicultura no Brasil e estão entrando na aquicultura. Por fim, Paulo, a última. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham ficado empolgados, vocês estão entrando num mundo completamente apaixonante, talvez vocês entraram aqui pensando em só produzir peixe, eu tentei mostrar para vocês aqui que além de produzir peixe, vocês têm outras oportunidades, vocês podem produzir alevinos, vocês podem produzir peixe ornamental, vocês podem produzir filés e subprodutos de pescado, vocês podem produzir biotecnologia ou equipamentos que melhorem a atividade. Então, eu finalizo convidando-os a me seguirem no Instagram, né, Felipe Matias Aquicultura, e no meu Facebook. Nos próximos dias e a partir do próximo mês nós vamos ter algumas ações bem direcionadas sobre essas inovações. Digo para vocês, com muita tranquilidade, existem diversos cursos maravilhosos que estão sendo ministrados por excelentes professores Brasil afora, eu posso recomendar vários deles. Agora, este curso que vocês estão fazendo, eu vou repetir o que eu disse para a FAO, é um fenômeno, os professores extremamente preparados e dedicados, alunos que participam e com uma visão ampla e geral sobre a piscicultura. Então, aproveitem, participem, tratem com seus professores, e tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vão entrar nesse mundo, vão ter muito sucesso nesse mundo, e que nós temos uma grande missão nesse mundo pós-pandemia. O mundo pós-pandemia vai ser necessário a geração de trabalho, de renda e de alimentos. E a aquicultura tem um papel imprescindível nisso. E vocês estão entrando nesse mundo. Finalizo com a minha solidariedade a todas as pessoas, aos familiares, as pessoas que perderam familiares, amigos, né? Todos nós, eu acredito que brasileiros tivemos perdas, e eu me solidarizo e digo para vocês que nós que estamos aqui ainda temos essa missão e que vocês tratem a aquicultura como uma grande oportunidade de melhorar o mundo que vem no pós-pandemia. Muito obrigado, estaremos juntos aí no curso. Um grande abraço. Paulo, você está sem o som. Sempre essa parte do som é complicada, né? Toda vez que a gente começa a falar que está fora, a gente acaba se perdendo. Mas é normal. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí? Eu disse que realmente é uma área apaixonante, né? Mas depois a gente escutar as palavras aí do Felipe, a gente muda um pouco a cabeça, abre um pouco a cabeça e vê que realmente é mais amplo do que a gente já imaginava, tá? Muitas das pessoas entraram no curso simplesmente para eu quero colocar uma caixa d'água na minha casa e eu quero produzir tilápia, né? Alguns comentários aqui falando, né? Isso é normal, vai ter muita gente nessa situação, mas quando a gente começa a escutar as possibilidades que existem, a gente começa a abrir a mente e falar, olha, será que eu vou abandonar essa caixa d'água, vou pensar em coisas diferentes, coisas maiores, né? E aí, nesse curso, você vai realmente ver se vale a pena ou não vale a pena criar peixe numa caixa d'água, de que tamanho, ou o que pode ser feito, Então, é interessante que vocês iniciem o curso e terminem ele. É um curso onde nós vamos colocar muitas informações. É um curso que a gente vai fazer toda a parte básica, vocês vão ter uma ideia básica de tudo, para saber se vale a pena ou não vale a pena, que área é essa ou que área é aquela, mas que, ao mesmo tempo, ele vai ser bem aprofundado até o ponto de eu saber nutrientes utilizados na alimentação de uma determinada espécie de peixe, né? E aí, o que você vai fazer com essa informação? Bom, dependendo do que você vai trabalhar na área que você está seguindo, essa informação vai ficar na sua cabeça e ponto, né? Mas aconteceu justamente na primeira oferta, algumas pessoas olhavam e falavam, não, eu vou abandonar esse curso porque está muito específico. Mas a gente precisa ser específico em alguns momentos.
e amplo e indeterminado em outros momentos, né? Então, um conselho que a gente passa para vocês é: dediquem esse tempo, são 3 meses de aula. Em alguns assuntos podem ser um pouco mais complicado, outros menos, mas no final do curso você vai ver que foi importante cada um desses conceitos passados. E aí sim você vai ter uma visão geral do que é a piscicultura como um todo, né? E, na verdade, nunca você vai saber tudo sobre a apicultura. Nós nunca vamos saber, porque sempre tem novidades. É só entrar no Facebook aí do Felipe que você vê uma novidade a cada o tempo inteiro. Então, não tem, ninguém aqui é o dono da verdade, não existem só aquelas informações, sempre tem coisas novas, e a gente está sempre buscando coisas novas para poder colocar aí para vocês. Tá? Paulo, por favor, você me permite? Sim, com certeza. Adicionar uma coisa que eu coloquei ontem no Facebook, para que os alunos e alunas tenham ideia. Ontem, eu publiquei uma reportagem do Senar de São Paulo com uma ex-aluna aqui do curso, né? Elas criam peixe lá, é a Kátia, a Vera Lúcia, e eu tenho estado próximo delas, né, junto com a Ofélia, lá de Santa Catarina, e eu publiquei dizendo o seguinte, um outro fato importante. Quando eu entrei na engenharia de pesca, na minha turma de 30, eram 27 homens e 3 mulheres. Hoje, em uma pesquisa que eu fiz no ano passado, 52% das pessoas que responderam do setor de agricultura eram mulheres. Então, é um novo momento em que as mulheres parecem caminhar para liderar a agricultura em nosso país. Isso é muito importante, e aí não é nenhuma lantijoula, não é querendo ser bom moço, mas a partir do momento em que a mulher ela tem mais responsabilidade com a família, ela tem uma visão mais coletiva, eu tenho me dedicado a fazer esse trabalho com esse grupo de mulheres, e publiquei isso ontem, e queria fazer essa homenagem a ex-alunas daqui que estão produzindo peixe. Então, elas podem ser os alunos de hoje, amanhã. Que joia, exatamente, olha que bacana. Né? Felipe, então eu agradeço aí mais uma vez a sua participação, tá? Deixar mais alguns recados aqui para a turma, em função das perguntas, né? Várias pessoas colocando ali que não tiveram ainda acesso, não conseguiu gerar a senha. Lembrando que todas as aulas vão ser gravadas, então ninguém vai perder porque não conseguiu assistir essa aula ao vivo ou outro momento ao vivo, tá? Então fiquem tranquilos, vocês vão acessar a plataforma. Quem não conseguiu, pode enviar um e-mail lá para o Novos Caminhos, ufrn@gmail.com. Os auxiliares administrativos nossos, vários de vocês receberam aí mensagens em WhatsApp, né, no WhatsApp cadastrado, mas a gente sempre tem alguns erros no preenchimento mesmo, às vezes o e-mail veio errado, o telefone veio errado, mas a gente está tentando entrar em contato com todo mundo. E vocês têm esse tempo aí para entrar em contato com a gente e falar, olha, eu não consegui o acesso ainda, me ajuda. E em várias ocasiões, a turma está aqui disponível para, me mostra uma foto aí de como é que está o acesso, o que está acontecendo. Então, qualquer dificuldade, pode mandar para a gente, que a gente auxilia vocês a acessar o curso. O importante é que você não desista por uma dificuldade que você encontrar logo no início. Logo depois, você vai tirar de letra a plataforma, às vezes pode ser um pouco diferente para algumas pessoas no início, mas depois vocês vão ver que é realmente uma plataforma muito boa, uma ferramenta muito boa, e que vocês vão levar isso aí para a vida de vocês, tá? Lembrem de responder o questionário. Somente após essa resposta que vocês vão ser confirmados como alunos do curso. E aí sim, nós vamos ainda ter o momento de dividir essas turmas e vocês vão conhecer cada um dos tutores, vão ter o contato, essas aulas ao vivo semanalmente com eles. A partir de amanhã, já tem conteúdo novo na plataforma, tá? As primeiras aulas já vão ser publicadas. Se você não conseguir amanhã, assista depois de amanhã, vão ser tudo gravado mais uma vez, então fiquem tranquilos, porque até o final de julho, todos os conteúdos, até o final de junho, todos os conteúdos serão postados e vocês terão até o final de julho para assistir cada uma das aulas. Tá joia? Mais alguma coisa, Felipe? Não, Paulo, eu que agradeço. Eu agradeço
ter me ajudado na apresentação, que não deu para compartilhar. Agradeço aos alunos e estamos alunas. aqui para isso mesmo. Isso. Não desistam. Não deixem esta oportunidade passar na vida de vocês. Lembrem, vamos precisar de geração de trabalho, renda e alimento. E a aquicultura proporciona os três. Exatamente. Bom, finalizamos por aqui. Quem puder ficar em casa, fique, né? Estude, aprenda bastante e com certeza a pandemia está acabando logo. Vamos todos voltar a abraçar cada um novamente e com certeza vamos encontrar várias vezes aí. O Felipe viaja ao Brasil inteiro, o mundo inteiro, vai encontrar vários alunos, já deve ter encontrado alguns ainda, mas depois que a pandemia acabar, a gente vai realmente encontrar muito mais e com certeza vai ser aí uma grande festa, porque realmente muita gente vai ter aprendido o que é a aquicultura, como praticar, como ganhar dinheiro com isso, que é um dos principais, como viver disso. Tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Parabéns, Felipe, manter aí mais de 600 pessoas assistindo a aula do início ao fim, é realmente um desafio grande, e com certeza, pela área e pela forma que foi apresentado, com certeza segurou muita gente, né? E eu acredito que foi um pontapé inicial bem dado que a gente deu para começar o curso novamente. Tá joia? Parabéns a todos os alunos que estão aqui, agradeço mais uma vez todos os professores envolvidos, a toda a coordenação, ao MEC, ao FRN, e nos encontramos em breve aí nas próximas aulas. Obrigado, Felipe, mais uma vez, e até mais, pessoal.